Olá, meus queridos, tudo jóia? Hoje eu estou aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós vimos nas últimas aulas sobre as relações métricas e hoje nós vamos ver as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Conteúdo também que vocês já dominam, já sabem, já estudaram. É uma revisão do 9º ano, né? Já introduziu o 9º ano. Nós vamos, lógico, que aprofundar mais um pouquinho, mas não é um conteúdo novo para vocês. Mas é um conteúdo que precisa ser relembrado, porque é muito importante na geometria. O que significa trigonometria? Trigonometria são as relações métricas, as razões trigonométricas no triângulo retângulo, que é chamada de trigonometria. Significado de trigonometria: tri significa 3, gono, ângulos, e metria, medição. Porque o que a gente faz ali? As medidas do triângulo retângulo. Qual é o objetivo dela, da trigonometria? É o ramo da matemática que estuda a relação entre as medidas dos lados e dos ângulos de um triângulo retângulo. Ela é empregada na navegação, na aviação, na topografia. O que é isso? Em alturas, né? Grandes alturas, profundidade, largura do mar, né? De um rio. E é muito utilizado na engenharia e na física. Então, o que nós vamos relembrar? O seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. O que é o seno? Primeiro que um triângulo retângulo, ele tem o quê? Catetos e hipotenusa, que vocês já viram também. No triângulo retângulo, vocês já reconheceram nele os catetos e a hipotenusa. O lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, é o A. O B e o C são os catetos. Quem que é o cateto oposto, quem que é o cateto adjacente? Se eu estiver falando do ângulo B, cateto oposto é o B. Se eu estiver falando do ângulo C, cateto oposto ao C é o lado C. Então, o cateto oposto é aquele que fica de frente para o ângulo, o lado que fica de frente para o ângulo. Ok? Continuando. O cosseno. Voltando lá no seno, que eu esqueci, né? Esqueci da relação, falei dos catetos, esqueci da relação. Lá no seno, qual é a relação? É cateto oposto dividido pela hipotenusa, assim que a gente acha o seno de um ângulo, ok? Agora o cosseno, ó, já conhecemos os catetos. O seno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem que é o cateto adjacente de B? Ó, C. Quem é a hipotenusa? A. Tangente. A tangente é a razão. O que é a razão, né? Divisão. Nós vimos também no seno e no cosseno. É a divisão, ó, razão, do cateto oposto pelo cateto adjacente. Se eu estiver falando do ângulo B, cateto oposto C, cateto adjacente B, que fica do ladinho adjacente. No triângulo abaixo temos, ó, 3, 4 e 5. 5 é hipotenusa, 4 cateto, 3 cateto. Vamos falar do ângulo B. Quem é o cateto oposto a B? 3. Hipotenusa 5. Cateto oposto dividido pela hipotenusa, ó, 0,6. B, cosseno de B, aqui é seno, cosseno. Cateto adjacente, 4 pela hipotenusa. E a tangente de B, cateto oposto sobre cateto adjacente, 3/4. Agora de C, seno de C, cateto oposto
AC, que é o 4, dividido pela hipotenusa. Cosseno de C, cateto adjacente, que é o 3, adjacente de C, dividido pela hipotenusa. E tangente de C, cateto oposto sobre cateto adjacente. Verificando essas relações aqui, ó, vocês podem ver que o seno de B, ele é igual ao cosseno de C. O seno de C é igual ao cosseno de B. E a tangente é o inverso, ó. Uma é o inverso da outra. Aqui é 3/4, 4/3. Compreendido? Continuando. É o que eu acabei de falar ali, ó. Seno de B é igual ao cosseno de C. Aproveitei lá para vocês visualizarem melhor. Ó, aqui a gente visualizou melhor, que os valores são iguais. Então, eu tenho seno de B igual ao cosseno de C, cosseno de B igual ao cosseno de C, nós já falamos. E a tangente é o inverso. As tabelas de razões trigonométricas dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60, que vocês já conhecem. Acredito que já sabem até montar a tabela. Depois que a gente retornar, eu vou mostrar para vocês novamente como que monta essa tabela. Se não consegue decorar a tabelinha, então pelo menos tem que saber como monta. Então eu tenho aí, ó, seno, cosseno, tangente de 30, 45 e 60. São os ângulos mais usados, são os ângulos notáveis. Agora vamos aplicar nas aplicações aqui. Vamos ver como que faz. Calcular x e y no triângulo retângulo abaixo. Ó, eu tenho x. Qual ângulo que eu tenho aí? O ângulo de 30 graus. Então, se eu for calcular seno, eu faço o quê? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Se for cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente aqui, ó, é impossível. Então, tangente não dá. Só se eu encontrar o x ou o y. Então, primeiro não dá para fazer tangente. Eu tenho que fazer ou seno ou cosseno. Ok? Vamos lá. O seno de 30. Voltando, ó. Quem é o seno? Cateto oposto a 30. X sobre 10, ó. X sobre 10. Quanto que vale o seno de 30 lá? Meio. Ó. Então, eu coloco meio no lugar do seno de 30. Meio. Aqui. Ó, meio é igual a x sobre 10. Multiplicando cruzado, x é igual a 5. Cosseno é cateto adjacente. É o y, ó, sobre a hipotenusa, que é a mesma. Sobre 10. Quem é o cosseno de 30? Ó, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Vamos lá, raiz de 3 sobre 2. Multipliquei cruzado, 5 raiz de 3. Outra. Tenho aí, ó, seno de 30, ângulo de 30. Tenho y para encontrar. Né? E outra medida que é o outro cateto chamado de x. Vamos lá. Eu tenho. E a hipotenusa 500, porque aqui tá o ângulo reto, ó. Hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente, que chamou de x. Então, como que eu faço? Seno de 30. Cateto oposto é o y que a gente viu. Hipotenusa 500. Seno de 30 a gente viu que é meio já. Então, deu multiplicando cruzado, deu 250. Aqui o cosseno de 30. Como que eu encontro o x? Ó, cosseno de 30 é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, ó, os cossenos de 30 é raiz de 3 sobre 2, que a gente também já viu. Então, as medidas são iguais, né? Continuando. Nessa ilustração, qual é o comprimento dessa rampa? Vamos ver? A rampa é quem? É a hipotenusa, ó.
Eu tenho a hipotenusa aqui, tenho cateto oposto e cateto adjacente aqui embaixo. Então, eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Então, eu vou achar o cosseno, vamos ver? A rampa aqui, ó, é a hipotenusa, é o C. Eu tenho C, que é a hipotenusa, e tenho o oposto ao ângulo de 20. Então, eu vou fazer o quê? Seno. Seno de 20 não é um ângulo notável. Quando o ângulo não for notável, a questão vai fornecer o valor para vocês, ó, seno de 20 é 0,342. Então, no lugar do seno de 20, eu vou usar o quê? 0,342. Então, eu tenho 0,342C é igual a 3, porque multiplico cruzado, C vai ser 3 sobre 0,342, que o comprimento da rampa deu 8,77 metros, ó, o comprimento da rampa, ok? Agora vocês vão praticar lá nas atividades que foram propostas para vocês, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Acredito que vocês vão fazer tudo direitinho, faça com muita atenção, muito carinho, que no retorno a gente vai tirar todas as dúvidas, ok? Então, até breve, um abraço a todos e tchau, tchau.